Agora vamos pro Maracanã falar com o Ricardo Lai, porque quinta-feira tem Fla-Flu. Lai, começando pelo Flamengo, então. Como é que tá a preparação do Felipe Luiz agora como técnico pro primeiro clássico dele? Boa tarde. Oi, Mari, um abraço para você, boa tarde a todos. Exatamente, o primeiro clássico do Felipe Luiz e o terceiro jogo comandando a equipe do Flamengo. O Flamengo teve aí, como os outros times, essa data FIFA, de pausa de jogos, então o Felipe Luiz agora sim teve tempo de treinar o time, bem diferente do cenário de quando assumiu o Flamengo. Lembra? Foi 2 dias antes da semifinal da Copa do Brasil contra o Corinthians, aqui no Maracanã, e aí 3 dias depois o time já estava entrando em campo pelo Brasileirão contra o Bahia em Salvador. Projetando a escalação do Flamengo, o Felipe Luiz vai ficar de olho nos jogos de amanhã das eliminatórias sul-americanas, porque o Flamengo tem 7 jogadores cedidos para as seleções, entre eles aí o Arrascaeta, o Gerson também, jogadores pilares dessa equipe do Flamengo. Não teve jogo no fim de semana, mas uma molecada do Flamengo ganhou um presentão de Dia das Crianças. As criançadas do Flamengo entrevistaram o Gabigol e o Gabigol respondeu uma pergunta sobre o estádio do Flamengo, o novo estádio que o Flamengo pretende construir. Se liga só na resposta. Qual é a sua expectativa de jogar no novo estádio do Flamengo? Boa pergunta. Minha expectativa é enorme. Espero poder jogar no estádio do Flamengo, com a camisa do Flamengo. Quem sabe, mais uma vez, marcar o meu nome, fazendo o primeiro gol no estádio do Flamengo. Tem muita gente ansiosa aí, hein? Aquela fase do ciclo vicioso no Flamengo. Novo treinador chega, aí o próximo passo os treinamentos agradam, os jogadores estão gostando bastante. É sempre assim? É sempre assim, de 2019 para cá é sempre assim. Aí o próximo passo o time começa a cair de rendimento, aí depois os jogadores não compram mais a ideia do treinador e depois o treinador é demitido. Então, vamos aproveitar essa fase boa do ciclo vicioso do Flamengo e dizer que os treinamentos de fato estão sendo muito bons e proveitosos pelo técnico Felipe Luiz. Eu disse na semana passada que ele focou muito na preparação física e ele focou muito nessa parte. Agora ele vai focar também na parte tática, que é extremamente importante. Lembrando que o Flamengo entra numa semana decisiva. Campeonato Brasileiro, tem um Fla-Flu, quinta-feira, que é um jogo extremamente importante, embora eu ache o jogo mais importante para o Fluminense do que propriamente para o Flamengo, e no domingo tem o segundo jogo da semifinal da Copa do Brasil diante do Corinthians, um jogo que já começou nos bastidores, muita coisa acontecendo fora das 4 linhas envolvendo os 2 clubes, mas é uma semana importante. Acredito eu que o Felipe Luiz esteja utilizando também bastante jogadores da base, na ausência de vários jogadores que estão com suas respectivas seleções. É uma pena, por exemplo, ele não tem o Fabrício Bruno está lá com a seleção brasileira apenas a passeio, porque pelo visto não vai entrar em campo. Mas dito isso, Felipe Luiz novamente aproveitando os dias que ele tem à disposição. Lembrando que quarta-feira já volta tudo ao normal, A seleção joga amanhã, na terça-feira, e na quarta-feira, para quem tá com saudade de futebol, do futebol nosso, dos clubes, já na quarta-feira tudo volta, inclusive o Vasco, a gente já vai falar de Vasco. Mas amanhã tem Brasil e Peru, tu vai ver o Peru, né, Pedro? Não. Vou ver o Brasil. Ele? Só pra ver se você tava esperto. E eu vou, quando a bola rolar, pra não ver o Peru entrar. Beleza, então. Quando a bola rolar, eu coloco no programa. Dia das crianças, O pessoal já que tá saindo da infância, entrando na juventude, tá trabalhando hoje aqui nesse programa. Ô, Pedrosa, olha só, a gente tá falando desse Flamengo e o Vene traz um ponto que é o que é esse ciclo do Flamengo em relação aos seus treinadores. E vocês falaram muito em relação à diretoria. As escolhas da diretoria talvez sem um planejamento, mas também muito se envolve ao perfil de um elenco, como que recebe, como também não consegue mais funcionar diante talvez de um trabalho que não está sendo aceito ali por um grupo. Você acha que é por aí ou não? Acho que é por aí sim, mas a gente tem que lembrar que o Felipe Luiz, de todos os treinadores que a gente falou aqui, ele conheceu todos e ele conheceu todos os ambientes e todas as fases do Flamengo. Então, se tem alguém indicado para poder detectar o que ele não deve fazer dentro desse ambiente, sem dúvida alguma é o Felipe Luiz. Fora a aceitação de ser um grande cara, de ter um grande caráter, uma grande carreira também, eu acho que dentro do futebol é muito importante quando o técnico
técnico ele tem a sua ideia comprada, mas principalmente porque ele é respeitado por aquilo ali. Eu tenho certeza que todos os jogadores do Flamengo respeitam o Felipe Luiz e ouvem quando ele fala. E agora é entender também o que essa diretoria pensa. Mas lembrando, cara, não dá pra gente cravar nada porque daqui a um mês, daqui a pouco mais de um mês, vai ter uma eleição do Flamengo. Então eu não sei qual é a diretoria que vai estar no Flamengo, não sei se a oposição vai entrar, se a situação continua, até pra gente falar sobre 2025. O que eu tenho pra falar nesse momento agora é que o Felipe Luiz tem muito mais condições de blindar esse elenco e falar sobre a parte esportiva do que qualquer outro treinador, como a gente falou na escolha. Agora, pro ano que vem, é uma verdadeira incógnita. O Flamengo promoveu uma coletiva com o Gabigol, sendo que todas as perguntas foram feitas por crianças. E uma dessas perguntas chamou muita atenção. O tema foi o novo estádio do Flamengo. Cadê? Minha expectativa é enorme. Espero poder jogar no estádio do Flamengo, com a camisa do Flamengo. Quem sabe, mais uma vez, marcar o meu nome, fazendo o primeiro gol no estádio do Flamengo. Claro, se isso acontecer, eu vou ficar muito feliz. E estou muito feliz com esse projeto do estádio. Creio eu que o Flamengo merecia ter um estádio. Vai ter um dos maiores estádios, se não for o maior, do Brasil. E estou muito ansioso para que isso aconteça. Até o rostinho do Gabigol tá diferente, né? Tudo bem que tinha uma coisa meio ternurinha ali, que são crianças fazendo perguntas, mas eu tô achando até o sorriso dele mais à vontade, né, Vene? Você não tá sentindo isso, não? Eu sinto isso. Óbvio que eu não tô vivendo o dia a dia lá do Ninho do Urubu, mas as pessoas relatam isso. A gente consegue perceber também nos vídeos, nas imagens do Gabigol. O próprio pai do jogador veio publicamente dizer: o meu menino voltou a sorrir. Obviamente ele tá mais leve por conta de toda a situação. A chegada do Felipe Luiz, que é um amigo pessoal do Gabigol. O Felipe Luiz, inclusive, foi no aniversário do Gabigol recentemente. É um cara que tinha uma boa relação com o Gabigol nos tempos quando eles eram jogadores juntos do Flamengo. Então, óbvio que isso ajuda. E claro, gente, assim, a construção do estádio de uma maneira bem otimista é daqui a 5 anos. Ele jamais vai dar uma resposta grosseira para uma criança. Ele vai falar o quê para a criança? Olha, daqui a 5 anos eu não vou estar mais aqui no Flamengo. Que pergunta é essa? Não, claro que não. Inclusive a pergunta da criança foi boa. Mas imagina que ele até fala de uma forma bem carinhosa: eu vou estar com a camisa do Flamengo no sentido, às vezes ele não está nem mais jogando, né? Mas que ele estará torcendo pelo clube. Não tem como projetar, não tem como tirar nada dessa sonora. E eu acho até que o Gabigol foi inteligente na resposta. Também ele achei. Tá cavando uma renovação. Ele tem o desejo de renovar. Isso aí a gente sabe muito bem. Você acha que o jogo mudou, independentemente dessa sonora? Eu acho que a vontade do Gabigol pode ter aumentado em querer ficar mais no Flamengo. Óbvio que se fosse o Tite, qual seria a vontade dele continuar no Flamengo, sendo que ele não era utilizado? Eu acho que a vontade dele mudou. Mas, gente, independentemente da vontade dele, a atual gestão nada pode fazer. Não seria justo você renovar o contrato do Gabigol, dando um longo contrato a ele, inclusive valores altos, sendo que daqui a 60 dias tem uma eleição presidencial. Isso aí é uma decisão que a futura gestão tem que tomar. Mas a resposta do Gabigol, gente, foi para uma criança. Daqui a 5 anos a gente não sabe se o Gabigol vai estar no Flamengo ou não, mas eu acho que ali também tem uma resposta entre linhas, digamos assim: olha, se depender de mim, eu renovo. Vou mostrar para vocês a enquete, porque mais um capítulo da novela da compra do Hugo Souza. O Vene Casagrande, como é que tá essa situação? O Corinthians vai ter que pagar outra multa? Conta pra gente o que tá acontecendo, Vene. Vamos lá, não existe mais negociação. O que existe é um contrato que foi firmado quando o jogador foi emprestado ao Corinthians. A opção de compra pode ser exercida a partir do dia 10 de outubro no valor de 800 mil euros. E essa opção de compra precisa ser paga à vista ou com garantidor, que na verdade é um fiador, que o Flamengo aceite. E aí o Corinthians, no final de semana, a gente trouxe isso durante o final de semana, o Corinthians apresentou uma proposta ao Flamengo de um fiador. Só que o fiador é o mesmo da negociação envolvendo o Mateuzinho. E na negociação envolvendo o Mateuzinho, as parcelas estão em atraso. É uma pessoa física, o fiador? Não, é uma empresa. É a Brax, que é patrocinadora do Corinthians, também é patrocinadora do Flamengo. Só que esse fiador também não firmou, ou seja, há inadimplência na questão do Mateuzinho. Então o Flamengo virou e falou assim: como é que você quer me apresentar o mesmo fiador que já está me devendo em outra negociação? É basicamente o seguinte: você é dono de, sei lá, um concessionário de carro. Eu sou um cliente. Eu vou lá, compro um carro apresentando um fiador de maneira parcelada.
E aí eu atrasei as parcelas. Só que aí eu volto um tempo, depois quero comprar um outro carro. E aí para parcelar esse carro, eu vou apresentar o mesmo fiador. Você vai aceitar? Não. Não. Então assim, não adianta essa inversão de valor que está acontecendo. Muita gente culpando, muita gente lá do lado de São Paulo, do lado do Corinthians, culpando o Flamengo nessa situação. O Flamengo não tem culpa de nada. A gente não pode simplesmente jogar a culpa no Flamengo. O Flamengo não é obrigado a aceitar novamente um fiador que não tem nenhuma garantia que vai pagar. Eu não aceitaria. Claro que não, não faz o menor sentido, você estar invertendo os valores. Aí muita gente fala assim, mas qual é o problema de dever no parcelamento do Mateuzinho? Eu vou dar um exemplo. Imagina se o Flamengo é eliminado na Copa do Brasil pro Corinthians com o gol do Mateuzinho. É isso, gente. É basicamente isso. Não tem como o Flamengo aceitar essa situação. Imagina ir para o pênalti e o Hugo pegar 3 pênaltis. Perfeito. Só que se o Hugo entrar em campo no domingo sem que o Corinthians tenha comprado o jogador, o Flamengo vai receber o valor da multa lá pela partida, que é de 500 mil reais. Mas vai receber? Não, olha só, o Flamengo não pode dizer pro Corinthians, não, você não vai botar o Hugo Souza em campo. Por contrato, o Corinthians pode pagar até 24 horas depois. Então o Hugo Souza joga e depois o Corinthians paga ao Flamengo. Se o Corinthians não pagar ao Flamengo essa multa de 500 mil reais pela partida, a cláusula de compra não pode ser exercida. Isso também está em contrato. Ou seja, para o Flamengo, tudo ok, tá tudo em contrato, isso é contrato, gente. Não é porque o Flamengo tá jogando duro, porque fez uma negociação ruim com valor pequeno sobre o Hugo Souza. Isso é uma outra discussão. O Flamengo está exigindo tudo que está em contrato. E outra, tem nome no mercado. Tá devendo a Deus o mundo. Como é que você vai fazer negócio com um clube que tá devendo a todo mundo? Pra ver o que o povo tá achando. Quem tá certo na história envolvendo o goleiro Hugo Souza? O Flamengo tá certo? Quem tá certo, tá? O Corinthians tá certo ou os dois? Absolutamente ninguém votou. Não, agora alguém, não sei. Não, o Flamengo certo. Você acha que o Flamengo tá certo? O Vene Pedrosa acha quem tá certo? Eu vou comprar uma camisa do Vene. E eu falo pro Vene, toma aqui, eu vou comprar a camisa, mas eu vou te dar uma garantia de que a mesma camisa que eu já tentei comprar sua, eu não consegui pagar. E o Vene fala pra mim, não vou te vender, Pedrosa. Quem tá certo nessa história? Não faz o menor sentido. O povo pode votar, tá? Existe uma inversão de valor nessa situação, gente, e na boa, assim, vários clubes devem a outros clubes. Beleza. Vou dar um exemplo. O Botafogo, de fato, está devendo ao América Mineiro. O Vasco está devendo a alguém. A questão é que o Corinthians está devendo a todo mundo e continua contratando. Esse é o ponto. Vamos lá, olha, vota lá, @SBT. Estão de volta aqui em notícias atualizadíssimas, né? Do Flamengo. Notícias quentíssimas. Trouxemos aqui o corte do Globo Esporte. Também trouxemos lá do SBT Esporte também. Galera, se você é novo aqui no canal, já se inscreva, ative o sininho, deixa o like. Vamos fortalecer a gente aí, vamos bater a nossa meta de 500 inscritos nesse canal. Então, confia em você. Todo dia tem notícia aqui pra gente. Galera, novela de Hugo Souza, né? Hugo Souza, como vocês mesmos estão vendo, tá no Corinthians, né? O Corinthians pegou ali o Hugo Souza e o Corinthians quer passar a perna no Flamengo por conta de contratos, né? Isso porque o Corinthians ainda nem pagou, né, Mateuzinho, e nem pagou tudo ainda de Hugo Souza. E o que acontece? Quer comprar o Hugo Souza. Mas tem uma coisa, viu? No jogo da Copa do Brasil, se o Flamengo, aliás, o Corinthians, é isso mesmo, se o Corinthians não pagar adiantado o valor de Hugo Souza, ele vai ter que pagar mais uma multa. Se eu não me engano, é 500 mil reais, né? Essa multa aí. E quem se lucra é o Flamengo do Corinthians quebrado. Porque o Corinthians tá um time quebrado, entendeu? Quebrado. O que acontece? Quem se beneficia? Flamengo. É o caso que o Vene Casagrande disse aí. Quem é que vai vender uma coisa a uma pessoa que deve outra? Tipo, uma pessoa me deve uma camisa, outra me deve um carro, uma moto, e eu vou pegar e vou vender outro a ele, se ele me pagar, só se quiser ficar no prejuízo, não é isso? Então, galera, se você gostou, se inscreva no canal, já ative o sininho, deixa o like, galera. Canal Notícias do Flamengo atualizada. Fui e até o próximo vídeo, se Deus me permitir.